Viajaremos pelas páginas da Revelação e buscaremos entender a origem e os desdobramentos da verdadeira guerra nas estrelas, o grande conflito cósmico entre o bem e o mal. Em 1977, era lançada nos cinemas uma das maiores franquias de todos os tempos, Guerra nas Estrelas. A saga contém diversos elementos que, na verdade, são símiles do real conflito de proporções cósmicas originado há milhares de anos, tendo o céu como campo de batalha. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Apocalipse 12, versículos 7 e 8. Imaginemos o seguinte cenário. Antes da criação do ser humano, Deus já havia criado os anjos no céu, cujo número é referido em Apocalipse 5, versículo 11, como sendo milhões de milhões, milhares de milhares. E Deus também já havia criado seres inteligentes nos diversos mundos no universo. Entre os inumeráveis anjos, Lúcifer era o mais exaltado no céu. Ele era um querubim cobridor, o líder dos seres angelicais, além de ser o regente do coral celestial. Pouco a pouco, Lúcifer começou a condescender com desejo de exaltação própria e passou a usurpar o trono de Deus. A Bíblia diz: Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías capítulo 14, versículos 13 e 14. Deus criou todos esses seres com a capacidade de livre escolha. Com isso, ele correu um grande risco, porque esses seres poderiam, em algum momento, escolher o caminho da rebelião, mas Deus não seria justo se os tivesse criado como máquinas ou como escravos. Lúcifer precisava arregimentar os anjos para apoiar a sua causa. Para isso, ele começou a disseminar a dúvida na mente dos cidadãos celestiais. Ele ensinou dúvidas contra o governo de Deus, sua autoridade e sua lei. A lei de Deus é eterna. Os princípios da lei são eternos. Essa lei expressa amor, ordem e justiça. Toda desordem, rebelião social, injustiça, ódio são características do caráter de Satanás. Houve uma divisão de duas classes de anjos: anjos leais a Deus e anjos rebeldes. O governo de Deus incluía não somente os habitantes do céu, mas de todos os mundos que ele havia criado. E Satanás pensou que se ele pôde levar consigo os anjos do céu à rebelião, poderia também levar os outros mundos. O Grande Conflito, página 497. A profetisa Ellen White descreve alguns detalhes sobre os outros mundos. Ela diz: O Senhor me proporcionou uma vista de outros mundos. Foram-me dadas asas e um anjo me acompanhou da cidade a um lugar brilhante e glorioso. A relva era de um verde vivo e os pássaros gorjeavam ali cânticos suaves. Os habitantes do lugar eram de todas as estaturas, nobres, majestosos e formosos. Ostentavam a expressa imagem de Jesus, e seu semblante irradiava santa alegria, que era uma expressão da liberdade e felicidade do lugar. Perguntei a um deles, por que eram muito mais formosos que os da terra? A resposta foi: vivemos em estrita obediência aos mandamentos de Deus e não caímos em desobediência como os habitantes da terra. Vi então duas árvores. Uma se assemelhava muito à árvore da vida existente na cidade. O fruto de ambas tinha belo aspecto, mas o de uma delas não era permitido comer. Tinham a faculdade de comer de ambas, mas era-lhes vedado comer de uma. Então, meu anjo assistente me disse: ninguém aqui provou da árvore proibida. Se, porém, comessem, cairiam. Primeiros Escritos, páginas 39 e 40. Deus não destruiu os anjos rebeldes porque isso não teria resolvido o problema. Em Patriarcas e Profetas, página 42, está escrito:
Os habitantes do céu e dos mundos, não estando preparados para compreender a natureza ou consequências do pecado, não poderiam ter visto então a justiça de Deus na destruição de Satanás. É importante frisar, Deus não criou o diabo. Ele criou um anjo perfeito, que possuía liberdade de escolha. Infelizmente, esse anjo escolheu o caminho da rebelião contra Deus, iniciando assim o pecado. É nesse contexto que Deus resolve criar o ser humano. Mas surge-nos a pergunta: qual o propósito? Qual o objetivo desta criação? É isso que veremos no próximo vídeo.